E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou no vídeo. Já quero fazer um convite para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, pegar o link e espalhar para o máximo de pessoas, pois vai nos ajudar muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Pega papel, caneta, a Bíblia e vem. Bom, hoje nós vamos trazer um texto, uma meditação, que está em Romanos capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 1 que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Gente, aqui esse texto tem algo muito importante já no início dele. Quando a gente começa lendo o versículo 1 já, diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque existe uma lei no mundo espiritual com relação ao pecado. E o que é pecado? Pecado é aquilo que te faz mal. Pecado é aquilo que afronta ao Senhor, porque ele estabeleceu regras, sabendo que quem infringe isso está cometendo mal para si mesmo. Então as pessoas que são orgulhosas, elas cometem mal para si mesmo. Pessoas que adulteram, que traem outras pessoas, estão cometendo mal para si, para as pessoas que estão ao redor. Você está ferindo pessoas, você está se machucando. Então, nós precisamos entender que esta lei espiritual que Deus estabeleceu, que rege a vida de todas as pessoas, creia ou não creia, né? Todas as pessoas são regidas por essa lei. Então, se você, no passado, cometeu pecados que hoje você aprendeu que aquilo era pecado e entendeu o evangelho, se converteu a Jesus, e isso te incomoda ainda, como na minha vida um dia aconteceu isso, durante muito tempo eu fiquei me sentindo culpado de coisas que no passado eu havia feito. E eu lia a Bíblia e orava, pedia perdão para Deus, estava caminhando com Jesus por um tempão, mas isso me incomodava. E um dia num culto, um pastor trouxe uma mensagem falando sobre o perdão de Cristo. E nós precisamos compreender isso. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você se entregou para Ele, né? Você é nova criatura, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deixa eu até abrir aqui. E aí não existe mais condenação. A dificuldade é que as pessoas, ou elas se culpam a vida inteira, ou elas vivem uma vida mais ou menos com Deus.
vida de continuar no pecado. Ó, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você deixou para trás, se você não vive mais na prática do pecado, aquele que comete o pecado, aquele que não busca a separação, a santificação, ele permanece, ele continua estando no estado de doença espiritual que vai te levar à morte, né? Como a própria palavra diz, que o salário do pecado é a morte. Quem vive nessa prática, no futuro, se não mudar e partir dessa para a eternidade, o salário do pecado é a morte espiritual. A morte física todos iremos passar, mas a morte espiritual não. Então, se você se entregou a Jesus, se você de fato entendeu o que é o Evangelho, se você não anda mais segundo a carne, cumprindo os prazeres da carne, obedecendo à vontade da carne, mas se você tem obedecido o que a palavra de Deus nos ensina, então não existe mais condenação sobre a tua vida. Porque o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de vida, ele nos justifica da lei do pecado e da morte. Se você se entregou, você não precisa mais estar sendo acusado por isso. Quem nos acusa é o inimigo. O Espírito Santo ele nos convence. Se ele te convenceu, você pediu perdão genuinamente, Deus te perdoou. Quer ver? Lembrei um texto aqui que está em Isaías. Capítulo 43. Isaías 43, versículo 25, diz assim, ó: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo contra tu as tuas razões, para que te possa justificar. Cristo já nos justificou, então não se culpe, não se sinta culpado se você já pediu perdão, ele te perdoa. Viva o que Deus tem para a sua vida. Se você está uma vida mais ou menos, então se posicione. Porque isso aqui é para quem não vive segundo a carne, quem não alimenta os prazeres da carne. Mas quem diariamente nega-se a si mesmo, tomou a cruz de Cristo e seguiu o Senhor. Então que Deus te abençoe. Se você está mais ou menos, se firma com Jesus. Se você está firme, glória a Deus por isso. Se você está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Não existe lugar melhor de estarmos, senão a presença dEle. Que Deus te abençoe. Abre o teu coração e deixe o Senhor trabalhar. Obrigado por você que ficou até aqui. Obrigado por você que tem compartilhado, que tem está se inscrevendo no canal. Ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.